Há umas semanas atrás eu estava viajando, assim, interessante, pastor. Estava no aeroporto Caldas Novas, um aeroporto pequeno. Aí eu estava com um camarada num táxi lá, eu cheguei bem adiantado no voo de volta. Eu estava com o camarada no táxi, ele falou assim, não, aí eu tinha chegado bem mais cedo, não sei o que, eu falei, dá tempo de almoçar e voltar, peguei um motorista, um taxista. Eu mesmo, leva, ajeita um lugar aí para eu almoçar, não sei o que, ele me levou, voltou, falou, que horas é o teu voo? Eu falei, tá horário, não sei o que, eu falei, mas estamos adiantados, ainda tem tempo. Ele falou, mas aqui vocês já te contaram como que é o aeroporto aqui? Eu falei, não, como que é? O que tem diferente do aeroporto aqui, né? Ele falou, não, aqui é o seguinte, o avião desceu, se todo mundo estiver presente e tiver já completado o voo, ele levanta e vai embora, não espera ninguém não. Eu falei, rapaz, mas como que é esse negócio, homem? Não tem horário não? Ele falou, não, aqui se já tiver complementado, todo mundo fez o check-in, está completo o negócio, o avião levanta voo e vai embora, e se não chegar, já era, já foi. Fiquei olhando e falei, esse camarada deve estar tirando sarro da minha cara, né? Meio matuto, meio mineiro, meio goiano, eu falei, esse cara deve estar tirando uma comigo. Rapaz, e não é que eu cheguei mais cedo, não sei o que, o voo saiu meia hora antes. E o que isso tem a ver? O Espírito Santo falou comigo. Do senso de urgência. Do senso de urgência. Com o qual Ele está trazendo a igreja dele nessa terra para fazer os últimos ajustes. Porque é necessário. E eu não sei se vocês têm percebido como o Espírito Santo tem se movido através dos ministros. Eu garanto para você que se você sair daqui e for para outro lugar, que tiver um ministro sério, que estiver conectado, você vai escutar a mesma palavra. O Senhor tem nos trazido para um contexto de ajustes, de correções, de alinhamentos. Ajustes finos. Ajustes finos. Quarta-feira passada estávamos aqui de manhã em oração. Lucas está aqui como minha testemunha, meu parceiro de oração. Aliás, estão convidados toda quarta-feira às 7 horas da manhã. E em oração o Espírito nos trouxe a imagem, a visão e a revelação de um relojoeiro fazendo um ajuste muito fino nas engrenagens, nas peças de um precioso relógio cheio de peças que formava a engrenagem. E o Espírito nos trouxe o entendimento que essas peças eram os membros do corpo e que esse ajuste era o ajuste do corpo. O relógio era o corpo. E falou acerca do tempo. Da antecipação dos tempos. Mas como é que o Senhor antecipa o tempo? Acelerando o tempo. E já faz tempo que o Espírito tem falado à igreja acerca de aceleração de processos e de tempos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem falado à igreja. Os dias são maus. E tem duas coisas que o Espírito está e precisa trabalhar nos membros do seu corpo, por causa de duas coisas. Primeiro, que é o seguinte: não se iluda. Se nós não estivermos ajustados, preparados, consolidados, que nem nós oramos, com os nossos pés firmados na rocha, nós não vamos suportar.
A responsabilidade é minha que estou te falando. Pode anotar o dia, a hora e escrever o que eu estou falando. Com todo carinho e respeito, crente meia boca não vai aguentar o tranco. Não vai aguentar. E não vai aguentar duas coisas. Primeiro, os dias maus que estão piorando e vão piorar. Segundo, não vão aguentar suportar, porque para suportar precisa ter um alicerce consolidado, firmado, aquilo que Deus vai derramar para a sua igreja. A bênção tal, que dela nos advirão as maiores abastanças, em todas as horas de nossas vidas. E aí sabe o que vai acontecer? Não vai receber. Porque a visão do Senhor é de eternidade. E Ele quer que todos sejam salvos. Agora, como é que nós vamos chegar lá no dia de ser salvo? Se é com uma perna, sem perna, com olho, sem olho, com braço, sem braço, com dinheiro, sem dinheiro, com mulher, sem mulher, com filho, sem filho? Isso depende de nós. Tudo já foi dado, tudo já foi preparado. Ele tem o melhor para nós. Agora, como é que nós vamos chegar lá? Depende da gente. Ele não está preocupado com isso. Tudo é dele, ele já fez tudo. Já está tudo pronto. Aliás, não estou contando nenhuma novidade para vocês. Nosso pastor chegou aqui e falou: ei, está tudo pronto. Bíblia. Tudo pronto. Então não vai aguentar. E se não vai aguentar, o Senhor não vai dar. Porque Ele não quer que você rache no meio. É simples assim. O Senhor tem nos trazido para um tempo de ajuste. Ajustes. Em algumas áreas mais finos, em outras áreas de nossas vidas um pouco mais complexos. Mas nós precisamos consolidar as nossas bases, as nossas vidas, dentro daquilo que temos sido instruídos e temos sido educados pelo Senhor. E para a glória de Deus, se você está aqui hoje, com certeza, e você é membro dessa casa, você tem recebido alimento sólido, para te dar força, vigor, para te dar estrutura, para você poder caminhar e não se cansar, correr e não se fadigar e voar como águia, como você foi feito para ser. Vou ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Se quiser abrir, por favor, faça isso. 2 Timóteo capítulo 3, eu vou lendo. Saiba disto, nos últimos dias, qualquer semelhança, você vai entender que não é mera coincidência. Saiba disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Quanto a você, porém,
permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, se você sabe de quem você tem aprendido, se firme nessas coisas. Considere, reconsidere, revisite essas coisas, todo dia. Vá lá para Lucas, capítulo 12, versículo 52. Isso aqui é Jesus falando, tá? Porque daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo ao oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir a época? Como diz o nosso pastor, em nome de Jesus, continue me amando, porque senão você não entra no céu. Então, se não for sincero, que faça por obrigação, pelo menos para entrar no céu. Jesus falando. Sabe discernir os sinais da natureza, mas não sabe discernir o tempo espiritual que vocês estão vivendo? Ou o que nós lemos aqui, agora há pouco, nos remete a um contexto de sociedade que nós estamos vendo acontecer no mundo todos os dias. Esses tipos de homens, de seres humanos, irreconciliáveis, soberbos, mais amantes dos prazeres da carne do que de Deus, mentirosos, desonrosos, que não honram pai e mãe, sem domínio próprio, mentirosos, egoísta, avarento, blasfemo, ingrato, sem amor pela família, irreconciliável. 2 Timóteo 3, 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Permaneça nas coisas que você tem aprendido. Você sabe de quem você tem aprendido? Permaneça nas coisas que você tem aprendido. O Senhor tem trazido chaves para os ajustes, para as consolidações e para a permanência. Quando você está consolidado, você permanece. Tem raiz. Quando você está consolidado, você permanece. O Senhor tem trazido as chaves. Volte aos rudimentos da doutrina. Volte para o básico. Volte para o básico. Volte para o básico. Básico não significa pouco, sem importância ou irrelevante.
O básico significa basal, elementar. Nunca deixe o básico de lado. Nunca despreze o básico. O básico é o elemento, é o basal, é a coluna, é a parte mais importante, é o fundamento, é o fundamental. O primordial. E isso significa sustentação. E, portanto, nós temos que entender que as coisas que dão sustentação, nelas não se mexem. Porque se você mexer, a casa cai. Jejum, oração, consagração, adoração, vida de santidade. Vida de santidade.